Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero fazer uma explanação para você e eu estou orando no meu espírito para que Deus lhe ilumine, para que você possa entender e compreender a importância do assunto. Eu irei estar falando, baseado aqui na Bíblia Sagrada, a respeito do corpo de Cristo. Acredito eu que você, ao compreender, muita coisa irá mudar em sua vida. A princípio, eu quero começar fazendo uma ponte com a tenda de Deus instalada no deserto. Aquela tenda, ou dentro do interior daquela tenda, representava o território que pertencia a Deus. Tudo fora estava no maligno, como a palavra de Deus afirma. O mundo estás no maligno. Então, aquela tenda, que dentro da tenda tinha o Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. Então, aquele território representava o território onde o reino de Deus estava, digamos assim, exercia autoridade. Ali dentro daquele território, nenhum mal poderia entrar, porque aquele território pertencia a Deus. Enquanto que fora do território estava entregue ao sistema, ao diabo. Porque desde que o diabo tomou a autoridade que Deus delegou para Adão, ele passou a exercer autoridade sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. Desde Adão para cá, o pecado reinou sobre todas as pessoas. Então, a terra se tornou maldita por causa do pecado da humanidade. Então, ali dentro daquela tenda, mal nenhum poderia entrar. Era por isso que as pessoas iam todos os sábados, e os sacerdotes entravam lá dentro daquele pátio, e dentro do pátio tinha o Santo dos Santos. Então o sacerdote sacrificava os animais, entrava para dentro do Santo dos Santos, aonde Deus estava representado a partir da Arca da Aliança, a partir das tábuas, escrito pelo dedo de Deus, a partir através do ministério de Moisés, onde a tábua, as pedras escritas representavam a lei de Deus, e ali dentro tinha um cajado de Arão e tinha o maná. Então, quando o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, e o sacerdote entrava sempre que fosse necessário, que salpicava o sangue ali dentro, e ali ele mesmo se purificava, ele trazia aquela benção e estendia aquela benção às pessoas, na medida que as pessoas pecavam, e todos pecaram, que o pecado era transferido para os animais, e os animais, ao serem sacrificados, isso correspondia que o pecado daquela pessoa era transferido para o animal, e agora, como o salário do pecado sempre será a morte, o animal morria e a pessoa ficava livre do pecado e, consequentemente, ficava livre das suas dores, do seu sofrimento e do direito que o mal exercia sobre aquela pessoa. Então isso durava até que a pessoa novamente precisasse, e assim sempre tinha gente vindo para precisar ou carecer, ser redimido novamente. Então, aquele povo estava na trajetória com o propósito de vir reconquistar ou tomar de volta a terra de Israel e Jerusalém, que tinha sido prometido para Abraão. Então, ali, quando eles chegaram na terra prometida, que Josué e Caleb lideraram o povo de Deus, que entraram, que tomaram, que se apropriaram
das terras, a primeira terra geograficamente que Deus tinha prometido para Abraão. Então, quando eles entraram ali em Jerusalém, que levaram a aliança para lá, então o que outrora foi uma tenda, agora se estendeu, já era uma cidade, cidade santa, cidade de Deus, a Jerusalém. Então, o mundo fora, todas as nações fora, tinham suas leis, tinham seus costumes, que obviamente o mal, o diabo, era a autoridade, porque o mundo, a Bíblia fala, o mundo está no maligno. Isso não é uma brincadeira, isso aqui é para quem quer, de fato, isso aqui é para quem acredita em Deus, quem quer ser salvo e quem decidiu caminhar com Cristo para a sua tão grande salvação. Então imagine aí na sua mente a cidade de Jerusalém. Dentro de Jerusalém tinha um templo, dentro do templo tinha também o local santo do santo, que era a repetição do que era na arca. Então ali representava o território onde as leis de Deus cobria, digamos assim. Ali não entrava o mal vinha até lá fora. Aqui dentro permanecia as leis de Deus. O que a tenda instalada lá no deserto era, e ali o reino de Deus estava restrito, resumido, aonde eram os limites da tenda, onde compunha o átrio e o altar. Posteriormente foi Jerusalém. Então Jerusalém já era a conquista prometida para Israel, foi a primeira cidade, o primeiro território geograficamente consagrado pelo Senhor. Então, na medida dos termos de Jerusalém, o reino de Deus se estendia na medida dos termos de Jerusalém. Fora dos termos de Jerusalém, era o mesmo que o átrio. É muito importante você entender isso aqui. Em Apocalipse 11, você vê a seguinte descrição: e foi dado uma vara de medir para o anjo, e o anjo mediu o altar do Senhor e o átrio. O átrio era a parte posterior, dentro da tenda, mas fora do lugar santo dos santos. Jerusalém, dentro de Jerusalém tinha o templo. Então o templo correspondia ao lugar santo dos santos, que também tinha a mesma repetição de um lugar santo dos santos, e fora era o átrio. Então foi dado ordem para o anjo medir o altar e o átrio. Enquanto que o altar, foi dito o seguinte: esse altar não será entregue aos gentios, porém o átrio será entregue aos gentios para ser pisado. Ou seja, no átrio, fora do altar, o mal, o maligno tinha autoridade, tinha poder, porque o mundo está no maligno. Mas dentro, nada ou ninguém que estivesse dentro, o maligno poderia tocar. Por quê? Porque ali dentro prevalecia as leis de Deus, o território aonde Deus era a autoridade máxima. Por isso que tinha em cima, sobre a Arca da Aliança, tinha os anjos, que representam o poder dos céus. Assim como era Jerusalém, com o altar e com o átrio, hoje é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus corresponde ao território que pertence a Deus, aonde se aplica as leis de Deus, as leis do maior, as leis superior. Fora do altar é o átrio, aonde será entregue ao anticristo,
que quando ele vier e governar neste mundo por 1260 dias, 3 anos e meio, ele irá pisar o átrio que em Apocalipse 11 foi entregue aos gentios para ser pisado. Assim como o Senhor Jesus foi tirado de dentro dos termos de Israel e foi entregue aos gentios fora de Israel, ou seja, fora do altar, ao átrio. Ele, Jesus, foi entregue para pagar o preço dos nossos pecados, como os animais no passado. As pessoas chegavam, traziam seus pecados, falava para o sacerdote ouvia, então fazia oração de transposição, aonde o pecado da pessoa recaía sobre o animal, e agora o animal era sacrificado, e a pessoa estava livre daquele mal, até ele pecar de novo e precisar vir. Então o que aquele animal foi, é o que Jesus foi. O animal era temporário, enquanto que Jesus é eterno. Por isso que Jesus foi e continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que o altar era, que Jerusalém era, hoje é o corpo de Cristo. Você precisa entender isto, se você de fato quiser ser salvo. Então, o corpo de Cristo é o território de Deus, onde o maligno não pode tocar, onde ele não exerce nenhuma autoridade. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, quando nós entendemos isso, isso é revelado pelo Espírito. Você tem clareza disto, e você aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, corresponde que você entrou para dentro do território de Deus, aonde o maligno não pode entrar, não pode tocar, que se você tivesse ficado fora, você seria pisado, agora, nesse exato momento, pelos males que estão aí, porque o mundo está no maligno, e quando o anticristo vier, quem estiver fora do território de Deus, do altar do Senhor, que é o corpo de Cristo, será pisado por 1260 dias. Então, quando você entra no corpo de Cristo, você está entrando dentro do território que o maligno não exerce nenhum poder. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Obviamente, você que esteve conosco até agora é porque você se interessou por esse assunto. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário. E se você ainda não clicou no sininho, clique no sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E até o próximo vídeo.